Por que você se considera um amigo de Deus? O que te faz um amigo de Deus? O que caracteriza alguém que pode dizer, eu sou amigo de Deus? Ou dizer, acho que eu não sou amigo de Deus. A gente vai ter aí muitas concepções genéricas disso, né? O amigo de Deus é aquele que, eu acho que Deus é tudo na vida da gente. É verdade, essa é uma verdade, mas só pensar isso talvez não te faça um amigo de Deus. Te faz, no máximo, alguém que simpatiza. Um conhecido meu, que é missionário, ele costumava dizer que quando ele falava sobre alguém que ele conhecia e eu perguntava assim, fulano, mas essa pessoa que você está falando aí é uma pessoa crente? Ele falava, esse aí é simpatizante, ele é amigo do evangelho. Ele usava esse termo. Embora ele usava a palavra amigo, ele queria dizer que era só uma pessoa que gostava de estar no meio da igreja, gostava de ouvir algumas mensagens bonitas, mas não era aquela pessoa comprometida, compromissada mesmo com as coisas de Deus. Não era, então, um verdadeiro amigo de Deus, nem mesmo um amigo do evangelho, né? Era, no máximo, um simpatizante, alguém que tinha algum apreço. E nós corremos esse mesmo risco de nos tornarmos simpatizantes do evangelho, pessoas que simpatizam com o ambiente da igreja, simpatizam com as pessoas da igreja, encontram nesse ambiente algo gostoso para partilhar, um ambiente social agradável. E a igreja é, de fato. Como é bom ter amigos, não é verdade? Como é bom ter amigos dentro da igreja, como é bom fazer amigos na vida. Eu até o início da minha juventude, aí, até os 18 anos, um pouquinho mais talvez até, eu tinha uma crise muito grande e me entristecia muito porque eu não tinha amigos de infância. Por conta de ser filho de pastor, a gente sempre mudou muito de cidade. E acho que até os meus 18 anos, a média era de no máximo 3, 4 anos em cada cidade. Então eu não tinha amigos de infância. Aqueles com quem eu estudei no pré, não foram os mesmos com quem eu estudei na primeira série, que não foram os mesmos com quem eu estudei na quarta, que não foram os mesmos com quem eu estudei no ensino médio. E aí eu não tinha aqueles amigos que eu olhava para eles e falava, nós crescemos juntos, somos na mesma escola, sempre estudamos na mesma sala. Eu percebi que os meus amigos eram de curto prazo. E isso me trouxe, inclusive, uma dificuldade na vida adulta para me envolver com as pessoas, inicialmente. Eu tinha muito receio, e ainda é uma coisa que eu aprendo, embora talvez vocês olhem para mim e me vejam uma pessoa sociável, né, arrozão de festa, mas a profundidade da amizade me custou muito para aprender a compartilhar meu coração com as pessoas. Aqueles lados mais profundos, aquelas dores mais ocultas, isso demorou para que eu pudesse aprender, perceber como viver isso, porque eu não tive esse histórico, eu não sabia. Na minha infância eu não desenvolvia amizades, na minha adolescência eu não desenvolvia as amizades. Eu aprendi que se eu me envolvesse demais, daqui a pouco esse amigo ia embora ou eu ia embora do meio da vida desse amigo. Mas como é maravilhoso quando a gente aprende a fazer amigos. Aqui em Curitiba eu aprendi a fazer amigos. E agora que nós estamos fora, depois de 16 anos morando em Curitiba, desde os meus 18, completei 18 anos na primeira semana que eu estava aqui, e a gente saiu aí no finalzinho do ano passado. Então, 16 anos que eu estava aqui em Curitiba, fiz muitos amigos. E como é gostoso, depois de um tempo, a gente voltar e poder enxergar nas pessoas amigos. Pessoas que a gente gosta e que gostam da gente. Ontem eu falei para a Vitória, como é bom reencontrar o povo de Deus, né? Mas não reconhecer nele só as ovelhas que a gente pastoreou como uma relação de trabalho só, mas encontrar amigos, irmãos na jornada. E é muito gostoso, né, poder estar aqui nesse sentido. E as amizades, então, elas são muito preciosas. A gente deve cultivar as amizades. Só que elas não nascem de uma vontade de ser amigo de alguém. Tem gente que olha para uma pessoa que conheceu e diz assim, esse aqui agora é meu amigo. Só que às vezes você viu ele uma vez, duas. Você até se deu bem com aquela pessoa, a conversa foi boa naquele momento. Mas é difícil você dizer que aquele é seu amigo, não é verdade? Tem gente que é bom de conhecer gente. E aí se você fala com ele, fala assim, hoje eu conheci uma pessoa, tal pessoa. Aonde que você conheceu? Em tal lugar. Puxa, eu acho que eu conheço essa pessoa, como que é o nome dela? É tal nome. Irmã de fulano? É. Irmão do Beltrano? É. Puxa, muito meu amigo. É mesmo? E quantas vezes vocês se veem? A gente só se viu aquela vez lá, que eu me encontrei com ele uma vez, mas é muito meu amigo. A gente curte as nossas fotos lá no Instagram, né? Eu comento o story dele lá de vez em quando.
eu recebo o status dele do WhatsApp, e daí a gente já se sente amigo. A gente ousa fazer isso, né? As redes sociais, elas provocaram na gente essa ilusão de muitos amigos, né? Nós somos sempre muito queridos, porque tem muita gente no nosso Facebook, muita gente no nosso Instagram, muita gente nas nossas redes sociais, então a gente acha às vezes que é cheio de amigo e que todo mundo é nosso amigo também. Mas a amizade é coisa cultivada. A amizade é coisa construída. A amizade, ela parte de investimento, de tempo gasto com aquela pessoa. A amizade parte de história compartilhada. Né? E quando você pensa em amigos, você pensa em memórias, momentos, gente que estava lá do seu lado na hora boa, mas principalmente gente que estava do seu lado nas horas difíceis. Gente com quem você partilha o coração, que conhece as partes mais feias de você e ainda assim não sai do seu lado. Gente que aguenta as suas sombras, mas também abraça as suas qualidades, as suas maravilhas. Gente que se encanta mesmo sendo você alguém imperfeito. A amizade se faz com tempo, com investimento e às vezes com lágrima, às vezes com dificuldade. A amizade de verdade é aquela que já brigou e permaneceu, não é aquela que nunca brigou. A amizade boa tem muita briga na conta, tem muita desavença, porque ali foi forjado, não porque brigou e gostou de brigar, né? Mas porque em algum momento nós, na nossa limitação, a gente encontra divergências. O falso amigo vai embora na primeira, aguenta no máximo a segunda. Depois ele some. Ele fala, não, está dando muito serviço, está dando muito trabalho. Mas o amigo verdadeiro permanece. Né? A palavra nos fala lá em Provérbios que em todo tempo ama um amigo e na angústia se faz um irmão. A amizade é aquela que permanece às duras penas, aos tempos difíceis também. E o texto que vai nos guiar na reflexão de hoje vai falar para a gente sobre tipos de amizade. 2 tipos, pelo menos, de amizade que são cruciais. Eu acho que são os 2 tipos mais importantes de amizade que nós podemos ter. E, inevitavelmente, todos nós nos encaixamos em alguma delas duas. E vamos, então, olhar para o texto da Palavra de Deus e ver quais são essas amizades que a Palavra nos confronta a pensar sobre e em qual delas será que nós estamos nos encaixando. Abra comigo lá na carta de Tiago, no capítulo 4. Nos versículos de 1 a 10, carta de Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 10. Tiago 4, 1 a 10. Preste atenção na leitura que eu vou fazer, acompanhe na sua Bíblia ou na projeção aqui nas televisões. Diz assim, ó, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão, dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar, a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem seus próprios prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós estamos aqui na sua casa, esse tempo tão precioso de culto que o Senhor mesmo preparou para estarmos na sua presença, em comunhão uns com os outros, sobretudo em comunhão com Cristo, pelo poder do Espírito Santo que nos une como um só corpo. Nós estamos aqui também para aprender do Senhor. Ministra, Deus, o nosso coração, a sua palavra foi lida, que ela fique clara para nós, ilumina a nossa mente para que a gente possa compreender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar.
Ó Pai querido, faz nosso coração terra produtiva, fértil, receptiva à semente preciosa do Evangelho. Nos ensina, Deus, a sermos mais parecidos com Jesus, a termos o caráter e a mente de Cristo e a ansiarmos pela obediência e pela presença do Deus que quer ser nosso amigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tiago é bem direto nas suas exortações. A carta de Tiago, lendo a carta de Tiago esse ano, confesso que voltei a me encantar com os escritos dela e tenho bebido daquilo que Tiago fala, porque vejo ele sendo muito prático, muito direto, muito claro naquilo que ele fala, mas extremamente confrontador. Como é desconfortável ler a carta de Tiago. Como é difícil ler o que ele escreve sem se sentir um pouco chacoalhado, confrontado e balançado. E esse trecho que nós lemos não é nada diferente. Tiago é muito claro, muito direto em falar a respeito de dois tipos de amizade. A amizade com o mundo e a amizade com Deus. Esses dois tipos de amizade não tem um ser humano que escape delas. Até aquele mais rabugento, ignorante, egocêntrico e que não gosta de gente, ele é amigo de um desses dois. Ele pode não ser amigo de mais ninguém. Mas, aliás, de um desses dois, não, um deles com certeza não, com certeza amigo do mundo, né, o rabugento. Mas, inevitavelmente, nós nos encaixamos numa dessas classificações. E a gente precisa refletir em qual delas nós estamos. Se nós somos amigos de Deus, se nós cultivamos essa amizade com Deus, ou se nós somos amigos do mundo. E Tiago começa mostrando para nós, ele começa a falar a respeito da relação que nós temos uns com os outros. Ele não fala da relação que nós temos com Deus logo de cara. As primeiras frases que ele fala é justamente falando de brigas e guerras que há entre as pessoas. Entre aqui os irmãos que recebem essa carta, até mesmo dentro da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, ele diz, da onde que vêm esses conflitos que vocês têm entre vocês? E ele mostra para nós que a gente é incapaz de desenvolver boas amizades entre nós se a gente não começa com um bom parâmetro de amizade. Ainda que a gente tenha essa amizade com o mundo, na verdade, ele não está falando isso como uma coisa bonita, floreada, né? O importante é ter amigos, eu sou amigo do mundo. Não. Ele está deixando claro que, na verdade, é um compromisso. É uma aliança que a gente tem, ou com Deus, ou com o mundo. Uma conexão que a gente faz com os valores da palavra, os princípios divinos, a verdade de Deus, ou com as coisas do mundo, os prazeres mundanos, as lições que o mundo dá, os ensinos que o mundo tem. E não duvide, não pense que não é bem estabelecido isso. O mundo tem também a sua cartilha para compartilhar com aqueles que querem ser amigos do mundo, com aqueles que são amigos do mundo. E ele mostra para nós, então, que a gente não consegue desenvolver boas amizades porque existe um conflito dentro de nós. Ou muitos conflitos dentro de nós. A gente não tem paz nem com a gente mesmo. A gente não consegue nem ser amigo da gente mesmo. A gente briga com o espelho, a gente briga com as nossas características, a gente se julga suficiente demais ou extremamente insuficiente. A gente não tem sossego nem com a gente, que dirá com os outros. Se a gente pudesse, muitos de nós se autodestruiria de tanta inquietação que tem dentro do seu coração consigo mesmo. Aquelas pessoas que não podem errar uma coisa, que se tornam impacientes e já estão dizendo, mas eu não sirvo para nada mesmo. A Vitória de vez em quando me repreende lá em casa, né? Que a gente só bocó, não consegue nem fazer isso aí, né, direito. A gente fala com a gente mesmo, porque se frustrou numa pequena coisa. A gente às vezes tem inquietação dentro de nós e conflitos que há dentro de nós. Mas o conflito que ele está dizendo para nós não é simplesmente do conflito de eu não gosto de mim, eu sou muito fraquinho, sou muito feinho, sou muito ruinzinho. Ele fala dos conflitos, dos prazeres que existem dentro de nós. Porque a gente deseja muitas coisas, o ser humano ele vive desejando muitas coisas. E esses prazeres competem até mesmo entre si. Querendo agradar mais quem que agrada mais a nossa própria carne. A gente quer competir dentro de nós mesmos para ver o que é que a gente vai fazer para afagar mais o nosso ego hoje. E a gente não sabe se a gente corre atrás dos elogios, ou se a gente corre atrás da preguiça e do comodismo, ou se a gente vai atrás do dinheiro desesperado para que as pessoas nos respeitem por aquilo que a gente tem
independente de quem a gente é. A gente não sabe se a gente corre atrás da vaidade para que as pessoas possam se admirar conosco e nos apreciar pela nossa beleza física, pela roupa que a gente veste. E a gente fica em busca desses prazeres que estão constantemente lutando dentro de nós para que a gente se sinta amigo de alguém, para que a gente se sinta amado por alguém, recebido por alguém, se conectado com alguém. E aí a gente se entrega às cobiças, aos prazeres, a gente mata, a gente sente inveja e a gente vê que a gente não consegue construir boas relações e boas amizades. Alguns de nós nem têm sequer amigos. Alguns de nós têm uma porção de conhecidos, mas na hora do aperto não sabe para quem ligar. Nem dentro da família mesmo, não tem alguém que se diga assim, essa pessoa conhece meu coração. É 3 da manhã, mas eu posso ligar para ela, porque deu esse problema e ela vai me ajudar. Tem gente que não tem amigos, não sabe, nunca cultivou e não sabe o que é ter amigos. Porque talvez ainda continua vivendo dentro dos próprios prazeres que estão em conflito dentro de si. Vivem a lutar, vivem a fazer guerras, nada encontra, nada tem porque não pedem, e quando pedem não recebem porque pedem só para os seus próprios prazeres, pedem mal, não tem o coração aliado. Diante disso, a primeira coisa que a gente percebe com esse texto é exatamente a ideia de que nós não somos favoráveis a nós mesmos. Nós somos naturalmente amigos do mundo. A gente já nasce amigo do mundo. Está lá na nossa identidade. É que você não olhou direitinho, não leu as letras menores, mas está escrito lá na sua certidão de nascimento. Filho do fulano e da fulana, amigo do mundo. A gente já nasce com esse certificado já, direto. Viu a luz, amigo do mundo. Aliás, no ventre, a gente já é amigo do mundo. Até chuta a barriga da mãe. Nós somos amigos do mundo, a gente não tem prazer nas coisas de Deus naturalmente. Nós não ansiamos a paz, nós ansiamos a confusão, a guerra, a inveja. Nós queremos ser amados, adorados, e aí nós cedemos aos prazeres do nosso coração para que as pessoas nos engulam, para que as pessoas nos amem. Nós não aceitamos que alguém não nos ame, não nos respeite, e a gente então se infla no nosso ego, porque a gente é sim muito amigo do mundo. A verdade é que a gente nasce melhor amigo do mundo. A gente sente prazer e deleite nas coisas pecaminosas. A gente só quer esbanjar nos nossos prazeres. A gente não se contenta em viver alguns prazeres, a gente quer esbanjar, ostentar os nossos prazeres. A nossa carne, por causa do pecado que nos atinge, desde a nossa concepção, faz com que a gente tenha deleite, prazer e busca incessante pela amizade com o mundo. E a gente se admira, se deslumbra com as coisas do mundo. Nós somos, como o versículo 4 diz, gente infiel, porque nós não nos comprometemos com a verdadeira amizade. É um engano a gente pensar que a gente pode ser bonzinho e cultivar amizade com Deus, porque a gente é simpático, criado em boa família. Nós somos naturalmente amigos do mundo. Romanos 8,7 diz para nós, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. A Bíblia já nos conta isso. A nossa inclinação carnal é inimizade contra Deus. Nós não amamos a Deus, nós amamos o mundo. E se você ainda não reconheceu isso, então você ainda está em luta com os seus prazeres. Você ainda está em luta com os seus prazeres. Todos nós precisamos passar pelo reconhecimento que nós naturalmente somos amigos do mundo. Você não é bom, eu não sou bom. Nós nascemos maus e amamos a amizade com o mundo e queremos cultivá-la a todo e qualquer custo. E à luz aqui do que diz Romanos e o que o texto traz para nós, se a inclinação da carne é inimizade contra Deus, então a gente precisa investir naquilo que combate a inimizade com Deus. O texto fala para nós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. E por isso que eu disse
no início que nós estamos encaixados em alguma dessas categorias. Não existe aqueles que estão vendo, deixa eu me aproximar para ver se essa pessoa serve para ser meu amigo. A gente consegue fazer isso nas relações humanas. Sondar pessoas, ver se essa pessoa é um amigo bom ou não. E às vezes a gente percebe que tem gente que é encantadora no começo, mas depois não tem nada que a gente precise estar perto e é melhor se afastar mesmo. Tem gente que a gente vê debilidades, mas entende que vale a pena investir nessa amizade. Mas tem gente que a gente olha e fala, aqui é buraco, aqui eu não fico. Mas quando a gente fala das coisas eternas, quando a gente fala da nossa alma, não existe terreno neutro para dar uma espiada e uma olhada. Deixa eu ver o que o mundo tem para oferecer e deixa eu ver o que Deus tem para oferecer. A amizade com o mundo automaticamente é inimizade contra Deus. E o inverso é verdadeiro. A amizade com Deus é a inimizade com o mundo. É o afastamento do mundo também. É isso que diz lá o versículo 4 para nós. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. E aí a gente precisa fazer um raio-x sincero aqui. E esse é a nossa segunda lição e ponto de atenção. A inimizade com o mundo é inimizade contra Deus. A gente precisa fazer esse raio-x no nosso coração, olhar para dentro de nós, à luz da palavra, e perceber. A nossa vida revela, o nosso coração, os nossos anseios revelam que nós temos verdadeira amizade com Deus? Ou nós somos simpatizantes da igreja, da Bíblia, do Evangelho, dos crentes? Mas não somos amigos de Deus. Deus tem me incomodado muito e me provocado pela palavra a refletir o quanto eu faço aquilo que eu faço em favor da glória de Deus. Eu tenho pensado muito que muitas coisas que a gente faz e que eu faço, estou colocando aqui a minha crise com Deus, a minha discussão aqui com Deus nesse momento, é justamente pensar, eu faço as coisas porque eu sei que as pessoas vão ver e vão falar, ele faz o certo. E no meu coração eu anseio fazer aquilo que é certo pela glória de Deus, ou só pela aparência daquilo que é bom? Porque ser amigo de Deus não é parecer amigo de Deus, não é um visual. É algo lá dentro, é uma transformação profunda do coração. E muitas vezes a gente faz aquilo que é certo. Sabia? Não é um problema comportamental, não. A gente consegue resistir a algumas coisas e contornar algumas lutas, mas lá no nosso coração, se liberasse, a gente fazia outra coisa. Se não tivesse alguém dizendo para nós que crente não faz isso, a gente fazia. Porque a gente não tem um desejo de fazer as coisas para glorificar a Deus, para ver o nome de Deus ser exaltado. A gente só não quer se incomodar ou ser considerado impuro no meio do povo de Deus. E aí a gente não vem à igreja, por exemplo, para pegar um exemplo bem simples mesmo, porque a gente tem prazer do culto. É só talvez porque a gente simpatiza com esse ambiente. É porque tem pastel no final do culto. A gente só vem para a igreja porque a gente quer encontrar alguém que a gente não viu a semana toda. Ah, porque eu soube que o pastor Lucas vai pregar e faz tempo que a gente não vê ele. Então eu vou lá. Quando na verdade o que deve sempre mover o nosso coração a fazer aquilo que é puro, santo e reto, deve ser a glória de Deus. Eu queria bater, brigar, xingar com meu filho, com meu cônjuge, mas eu não faço porque eu sei que vai dar confusão. Mas a minha vontade ainda é. E se eu soubesse que não ia dar confusão, eu partia para cima mesmo. Porque o nosso coração continua amigo do mundo. E o que eu quero que a gente pare para pensar, então, aqui nesse raio-x, que eu coloquei para a gente fazer, essa análise profunda do nosso coração, é justamente essa percepção do quanto nós ainda estamos casados, associados com as coisas mundanas no nosso interior. E talvez a gente só tem a aparência de amigo de Deus, mas o nosso coração ainda está muito conectado com o mundo. Muito desejoso pelas coisas mundanas. A gente está sempre flertando com o mundo. A gente não quer esse compromisso radical com Deus. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem medo de perder.
Porque a gente olha para as coisas do mundo e parece que elas são prazerosas. Parece que a gente está perdendo alguma coisa que a igreja proibiu a gente de fazer. Que o pastor ficou falando lá na frente que não é para fazer. E eu não quero aqui trazer mais esse peso para você, mas quero te trazer um alerta assim para que você corra para Deus, para que Ele mude seu coração. Porque nós naturalmente somos amigos do mundo, inclinados para o mundo, e nós vamos sempre correr atrás do mundo. E não é uma vontade intensa de se afastar do mundo que vai nos ajudar, porque daí a gente vai moldar o comportamento e não vai ter o coração transformado. A gente vai continuar gente infiel. E é justamente isso que ele mostra, o como o nosso coração é dúbio, porque a gente fica fazendo as coisas no exterior de amigos de Deus, mas no nosso interior a gente está cultivando atalhos para amizade com o mundo. Isso é coisa de gente infiel. Casado na aparência, mas cobiçoso no coração. Eu sou muito fiel à minha esposa. Mas mal sabe ela o quanto eu olho para as mulheres por aí. Eu sou muito infiel ao meu esposo. Mas não pode passar um rapaz sem camisa na televisão que eu já não troco o canal. Eu fico lá de olho para ver o que está acontecendo. Gente infiel, que tem um coração duplo. Só que a gente consegue performar para o outro, mas para Deus não. Deus conhece o coração. Deus não se engana com a nossa falsa amizade. Mas existe esperança. Se nós somos naturalmente amigos do mundo, e a gente se depara com a verdade que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, então a gente precisa olhar para aquele que se diz nosso amigo e de fato se dispõe a caminhar conosco como amigo. Aquele que entregou a sua vida por nós e diz: já não chamo mais vocês de servos, mas de amigos. Ainda em Romanos, no capítulo 5, versículo 10, diz assim: nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. Não é a gente que conquista a amizade com Deus. É Ele que vem até nós e nos faz seus amigos, em Cristo Jesus. Ele que nos conquistou e nos comprou, nos perdoou, saldou a nossa dívida e nos chamou de amigos seus. O texto de Tiago 2:23 diz que Abraão creu, isso foi contado como justiça para ele e ele foi chamado de amigo de Deus. O que caracteriza um amigo de Deus é porque ele crê no Filho e o Filho entra na vida dele. E o Espírito Santo molda o coração dele, não só o comportamento. Se a gente está vivendo pelo comportamento cristão, então a gente ainda não conheceu o Filho, porque ele nos muda de dentro para fora. A gente talvez seja amigo da igreja, simpatizante do Evangelho, copiador de comportamento evangélico. Mas o texto mostra para nós que o Senhor pode nos dar graça, pode nos alcançar com a graça. Mas a verdade é que a gente precisa reconhecer, né? Crer com o coração, confessar com os lábios, mas para chegar nesse ponto, a gente precisa passar por um tratamento muito grande, de reconhecer com humildade quem nós verdadeiramente somos. E aí, Tiago, então, passa a falar sobre o caminho da amizade com Deus, que passa pela graça, pelo favor imerecido de Deus sobre nós, pela vida de seu Filho, entregue por nós na cruz. E aí, através de Cristo, nós recebemos cada vez mais graça na humildade do nosso coração. Nós somos chamados aqui, convocados, então, por Tiago, a cultivar uma amizade com Deus a partir de um comportamento humilde, na humilhação mesmo. Humilhação. Opa. Na humilhação do nosso coração. Você está disposto a ser humilhado por Deus? Porque a gente quer ser amigo de Deus para receber as muitas bênçãos, não é verdade? Você quer ter um coração disposto a obedecer e cumprir todo o querer de Deus? A amar o meu irmão, olhar com os olhos de Deus, perdoar com o perdão de Deus?
é mais fácil cantar do que viver. Porque é muito desafiador ser humilhado por Deus. É muito gostoso quando a gente se sente abraçado, o filho preferido de Deus, que ganha tudo nas mãos, vê ele abrindo caminhos e fazendo milagres, mas quando ele vem com a correção, a gente acha que Deus já não é tão bom para nós. Mas Tiago diz para nós que se nós queremos ser amigos de Deus e não amigos do mundo, não inimigos de Deus, mas amigos de Deus, nós precisamos passar pelo caminho da humilhação. E ele diz: sujeitem-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Porque a amizade com o mundo é amizade com o diabo. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Tiago nos convida a um relacionamento com Deus, uma proximidade humilde com o Senhor, que reconhece que nós temos uma grande necessidade. Nós não somos bons, não temos nada para oferecer, porque se o Senhor olhar para o nosso coração, foi isso que nós cantamos, não é? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. A Pri fez um questionamento para nós, muito importante e que tem tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui. Pense aí quem é Deus e lembra quem é você, quem sou eu. Nós somos pecadores, nós somos inimigos de Deus, nós não desejamos o Senhor, nós somos amantes do mundo, nós somos infiéis, mas Ele, o bom amigo, vem até nós com graça e salvação. E no sangue de Cristo Ele nos chama para ser amigos e nós podemos então nos achegar a Deus por causa de Cristo Jesus. O convite de Tiago para chegar perto de Deus é justamente para cultivar um relacionamento. Lembra que eu falei lá no começo? A amizade é feita com tempo e investimento. Se a gente desenvolve amizade uns com os outros, com histórias e memórias, quais são as memórias que você tem com Deus? Quais são as histórias com Deus que você tem para contar? Quantas tardes juntos vocês já passaram? Quantas manhãs vocês já tiveram na vida de vocês? Na amizade de vocês? Quantas noites em claro você e Deus já passaram juntos? Quantas festas vocês já partilharam? Quantas dores vocês já choraram no ombro um do outro? A amizade com Deus é cultivada no dia a dia, na persistência, no partilhar do coração. E Deus compartilha da sua vontade conosco, do seu coração conosco, e nós também podemos compartilhar com toda a sinceridade do nosso coração com Deus e cultivar profunda amizade com Deus. Chegue perto de Deus, se sujeite à grandeza daquele que é o Criador do universo, o Rei de todas as coisas, o único e verdadeiro Deus que se inclina a nós, miseráveis pecadores, nos chama de amigos. E Ele limpa as nossas mãos. Purifica o nosso coração, como diz o versículo 8. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Essa palavra aqui para nós é importantíssima. Indecisão. Chega de indecisão. Chega de fazer uma coisa por fora e viver outra por dentro. Chega de ser amante do mundo, que cobiça com os olhos escondidos, mas a aparência é de um bom amigo de Deus. Chega da indecisão, daquilo que eu devo fazer, porque a palavra já me diz o que eu devo fazer. Por que eu ainda estou pensando e refletindo o que é o certo? O Senhor já disse, sua palavra é muito clara. Não existe meia verdade na palavra, existem verdades claras e diretas. A gente que fica buscando os atalhos e as subjetividades. Às vezes a gente parece advogado de defesa de criminoso, de bandido, que fica buscando brechinhas na lei para salvar o nosso pecado, para dar um jeitinho de ser absolvido. A palavra é muito clara e direta. Então chega de indecisão no nosso coração, a gente precisa decidir firmemente, não se contaminar com as coisas do mundo. Nós precisamos resistir até o sangue na luta contra o pecado. Nós precisamos largar toda aquela lista do começo, da cobiça, morte, inveja, luta, guerra. Esbanjar em prazeres, para abraçar uma vida que reconhece a nossa miséria, versículo 9, lamenta e chora pela nossa condição de amigo do mundo. E clama, Senhor, olha para mim,
porque sozinho eu só quero amar o mundo. E mesmo quando o Senhor se aproxima de mim, mesmo quando eu estou indo para a igreja, eu fico achando que eu estou perdendo alguma coisa do mundo. Quando eu tenho que largar algumas coisas para ir para o retiro de carnaval. Quando eu tenho que deixar aquilo que eu queria, que eu achava que era melhor para eu fazer, para estar no culto à noite. No culto de sábado, dos jovens. Deus, eu não quero abrir mão de algumas coisas para estar aqui na quarta-feira, orando. Porque eu sou muito amigo do mundo e muito amigo dos meus prazeres. E eles ficam brigando, eu tenho que escolher cada dia qual que eu vou satisfazer. Mas me ajuda. Eu quero chorar pelos meus pecados. Eu quero sentir a dor de ter tantas coisas podres dentro de mim. E quero fazer as coisas por causa da sua glória. Senhor, me faz mais preocupado com a sua glória. Às vezes a gente está rindo sem ter motivo para dar risada. Às vezes a gente está festejando sem ter motivo para festejar, porque na verdade o nosso coração está cheio de sujeira da amizade com o mundo. Versículo 10 termina dizendo: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. A exaltação de Deus não é prestígio e importância mundana. A exaltação de Deus é nos colocar no lugar de filhos, amigos, salvos por Cristo Jesus. Não tem nada mais glorioso, não tem posição mais honrosa do que essa. A exaltação de Deus é ser feito filho dele, amigo, ser chamado de amigo de Deus. E eu pergunto para você o que eu perguntei no começo. Você é um amigo de Deus? O que te faz pensar que você é um amigo de Deus? Como é que a sua vida tem refletido que você é um amigo de Deus? Você tem sido infiel? Então humilhe-se na presença de Deus. Sujeite-se a Ele. E chegue perto dEle, não só hoje. Chegue perto dEle amanhã também. E depois de amanhã. E a cada instante, a cada dia, busque a presença dEle. Porque senão, qualquer piscadinha que o mundo dá, a gente está correndo atrás de volta. É o Senhor que nos faz permanecer, perseverar e lutar fielmente contra o inimigo. 1 João 2,15 diz: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Que o nosso amor seja pelas coisas de Deus e não pelas coisas do mundo. Que nós, sabendo que somos naturalmente amigos do mundo, e que a inimizade com o mundo a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, possamos correr desesperadamente por aquele que pode nos livrar dessa condição. E cultivemos uma amizade profunda, perfeita, com aquele que é o nosso Criador, Redentor e Salvador, o nosso bom amigo, Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Nós também nos preparamos agora para a ceia do Senhor, e nós somos instruídos pela palavra a confessarmos os nossos pecados. E certamente uma palavra como essa precisa nos confrontar a respeito dos nossos pecados. Eu quero convidar você para um tempo de humilhação na presença de Deus, em oração, reconhecimento da inúmera quantidade de pecados que há em nós. Lembre-se daqueles que você sabe que comete, tem fugido deles. Fugido de tratá-los, fugido de nomeá-los. Nomeie-os agora na presença de Deus, se humilhe. Conte para Ele os seus podres, porque é assim que a gente cultiva amizade. Os amigos verdadeiros permanecem vendo as nossas sombras, e o Senhor Jesus não tem medo dos nossos pecados. Muito pelo contrário, Ele nos toca e nos purifica. Conte para Ele aquilo que há de mal em você. Senhor Jesus, nós estamos aqui na sua presença. Nós queremos nos humilhar diante de Ti. Queremos reconhecer, ó Deus, que somos pecadores. Nós não amamos o Senhor sinceramente. Nós não amamos a glória de Deus. Nós somos muito amigos do mundo, Senhor. Se o Senhor não nos livrar dessa condição, se o Senhor não estiver conosco, nós vamos continuar amando o mundo. Nós vamos continuar com vidas duplas, mentirosas. Nós somos gente infiel.
Mas nós queremos, ó Pai querido, nos aproximar de Ti, porque sabemos que o Senhor se achegará a nós também. Nós queremos, ó Deus, na Sua presença, clamar pela purificação do nosso coração, pela limpeza das nossas mãos. Mãos que pecam, corações corrompidos, que carecem desesperadamente do favor de Deus, do perdão do Senhor. Pai, nós sabemos que nós, uma vez salvos e alcançados pelo Senhor Jesus, nós não perdemos a salvação. Mas isso não pode, nós não queremos, Pai, que isso nos dê um senso de tranquilidade nessa garantia de que a gente pode viver de qualquer jeito. Até porque isso atestaria que nós não fomos alcançados pela graça verdadeira de Jesus, porque ela nos dá incômodo sobre o pecado. Nós queremos nos incomodar ainda mais com o pecado. Deus, olha para nós, quanta sujeira há em nós, quantos pecados nós colecionamos, nós somos mentirosos, nós somos preguiçosos, nós somos cobiçadores, nós somos invejosos, nós fazemos brigas com as pessoas e criamos guerra nos nossos relacionamentos. Nós somos casados com o conforto e não queremos fazer aquilo que tira a gente da nossa zona de conforto. Nós somos gananciosos e queremos só as coisas que esse mundo pode nos oferecer. Nós somos orgulhosos e ansiamos pela aprovação das pessoas. Senhor Deus, nos ajuda. Livra-nos, ó Pai. Nós somos teatrais, hipócritas, porque nós conseguimos ainda prestar um papel de fazer cena para as pessoas. Nós ensaiamos sorrisos sociais. Nós sabemos encantar as pessoas com o nosso jeito, quando o nosso coração fede de pecado. Senhor, nos livra da amizade com o mundo. Porque se nós continuarmos amigos do mundo, não existe espaço para amizade com Deus. Nós queremos ser amigos de Deus, nós queremos crer no Filho e pelo sangue do Filho, e somente por Ele queremos nos achegar a Ti. Queremos cultivar um relacionamento profundo contigo. Nos incomoda, Deus, todos os dias para isso. Nos tira mesmo, Pai querido, dessa lama do pecado. Nos exalte, ó Deus, não diante dos homens, mas nos exalte, ó Pai querido, na Sua presença. E somente para o Senhor é o que é necessário. Nós não queremos a glória do mundo, nós ansiamos pela glória de Deus. A exaltação de Deus para nós é sermos chamados amigos de Deus. Nós queremos ser seus amigos, ó Pai, porque amamos a Sua vontade, os Seus mandamentos. Amamos o Senhor acima de todas as coisas. Obrigado, Deus, porque mesmo sendo tão pequenos, nós temos a certeza de que somos ouvidos e alcançados em salvação por Ti. Derrama da Sua graça sobre nós. E ao tomarmos a ceia de Cristo hoje, que privilégio que o Senhor nos dá a participar da Tua mesa, que nós tenhamos discernimento do corpo de Cristo, do corpo da fé, dos irmãos, eliminando de nós as guerras, a partir de uma construção de uma verdadeira amizade com Deus, eliminando do nosso meio também o pecado que não está sendo tratado, em luta. Mas nós queremos, ó Pai querido, tomar em submissão a Ti, reconhecendo a nossa condição e sabendo que o Senhor derrama graça sobre nós, através desse ato tão precioso. Fica com cada um de nós, ó Pai, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém.